Olá, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem, eu vou falar hoje, nosso vídeo do Paulo dos Orixás. A gente vai falar sobre Exu, a gente vai falar sobre as dimensões do mito, segundo Joseph Campbell, né? Para falar que a gente fala, que a gente trata do mito segundo não somente a religião, não basicamente ligado à religião, mas como mito e hermenêutica, estudo de mito, segundo o estudo dos mitos e Yorubá, segundo o estudo de qualquer mitologia, né? E ele tem que ser estudado nesse sentido também como um patrimônio a todos os brasileiros, e que nossas casas servem a esse propósito também, né? Como pontos de cultura, propagadores desses valores, valores civilizacionais, os valores civilizatórios, né? Da onde vem de mito africano, tem essa função civilizadora, assim como os mitos gregos na Grécia, na Europa, os italianos, os mitos romanos, né? Os mitos persas no Irã, os mitos nórdicos nos países nórdicos, né? Os mitos egípcios no Egito, no grande parte da África, né? Não é mesmo? Então, na verdade, assim, começando, para ser bem breve, né, que quero fazer um vídeo breve para vocês. Primeiro, segundo Joseph Campbell, o maior mitólogo do século passado, século XX, ele determinava no livro Máscara de Deus número 4, uma grande obra dele, que o mito tinha, no segundo estudo, tinha quatro funções. O mito tinha quatro funções. A primeira função era isso aqui também está no Antropologia do Orixá e também está no Pedagogia do Orixá. Ok? Está nesses dois livros meus. Eu falo sobre isso, essas funções do mito. E as quatro funções do mito, segundo ele muito grosso modo, a primeira função é a função mística, ou a função religiosa. Tá? E essa é a primeira função, qualquer os mitos, eles são objetos de culto. Né? Quando são objetos de culto, eles têm a função mística ou religiosa. A segunda função é a função cosmológica, que explica a ordem do universo. Por exemplo, Iemanjá, deusa do mar. Né? Na verdade, vai aqui para nós, né? Das águas lá para os africanos. Na verdade, Poseidon lá para os gregos, o deus do mar, para eles. Zeus, o senhor do céu. Né? Odin, o senhor do céu. Né? O senhor do raio. Xangô, o senhor do raio. Oxóssi, senhor das matas. Diana, caçadora. Né? Eu estou misturando tudo, né? Para ver que todos são mitos, né? São cosmológicos, né? A Diana Caçadora, a senhora também ligada às matas, né? Ligadas às partes da natureza, as partes da natureza, né? Aos aspectos da natureza, né? Oxalá, o Deus do céu, como Deus, o Deus do céu, né? E a terceira função, a sociológica, que cria corpos sociais, por exemplo, o mito de Vesta, né, da deusa do fogo, a deusa do mito de Vesta, lá em Roma, criou as virgens vestais, né, em torno do fogo de Vesta, né, todo um corpo social. Né? O mito de Ansan, o mito de Oxum, criaram as Yalodês, as senhoras do mercado. As senhoras do mercado. Criou todo o mito de Oxóssi, criou o mito de Oxóssi, de Ogum, criou o corpo social dos caçadores. O Xangô criou o Oyomessi e o Ogboni, né? Que são duas sociedades. A sociedade seria a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? O Oyomessi é a Câmara dos Lordes e o Ogboni é a Câmara Popular, o governo popular e o governo dos aristocratas. O Oyomessi era o governo dos aristocratas e o Ogboni era o governo popular, o Congresso Popular. Que é mais ou menos na Inglaterra, comum e lordes, né? Segundo o que a gente tem na Inglaterra, tem lá no Reino Unido. Então, são os corpos sociais que são criados, né, de acordo com o mito, tem essa função. Xangô criou esse mito, né, Xangô criou esse, Oxalá criou outros, né? E, por exemplo, todos os mitos criam corpos sociais, a não ser que sejam somente dos sacerdotes ligados a eles. E o quarto aspecto do mito é exatamente o aspecto pedagógico, de arquétipos de comportamento que nós imitamos.
arquétipo das mulheres do mercado, criou da chefe de família, que faz com que no Brasil nossa economia seja matriarcal. Nossos benefícios sociais na mão das mulheres, que cria o quê? O microcomércio, que cria, os chefes de família, mais 40% das mulheres são chefes de família, elas se inspiram nesses mitos africanos, das mulheres guerreiras, está no imaginário. Mesmo que tenha havido apagamento do arcabouço epistemológico, apagamento, né, do nosso arcabouço, apagamento epistemológico do nosso arcabouço civilizatório, né, ele continua dessa forma, ele ainda continua lá. Então, assim, a nossa lei, né, Xangô, a lei popular, né, por exemplo, certas coisas, uma vez eu tinha uma aluna, eu falei, não cuide do outro como auspicioso, não engane o auspicioso, pois não sabemos se algum mundo aceitará. Então, nossa, professor, eu passo a gente lá no nosso quilombo, lá na Salvador, que foi um quilombo, né, o Paraná, então a gente sabe, né, a gente usa isso, mas a gente acha que é o pastor que falou. E na verdade não, na verdade isso é o Oriquim do Orixá, né? Tá, o Oriquim do Orixá. Muitas coisas do código moral, né? E das mulheres do mercado, as mulheres chefes de família, por exemplo, as mulheres não só chefes de família, mas as mulheres que cuidam dos agregados vindos de fora, os agregados de família, comportamentos que são imitados, né? Então são os aspectos do mito, né? Para dizer que nós somos propagadores desses valores de civilização em nossas casas, né? Esses livros foram feitos para isso, né? Esse aqui, para que nossas casas fossem aceitas como pontos de cultura, patrimônios culturais do Estado brasileiro. Invadir a casa não é um vazio religioso, mas invadir um ponto de cultura, você está uma briga institucional com o Estado, né? Então, essa é a argumentação. Né? Então, essa é uma coisa. E falar de Exu. Exu é um trickster, ele é um transgressor. Trickster na linguagem, é muito grosso modo, né? Assim, na linguagem lógica, é o transgressor. É o que desafia o poder estabelecido, desafia o revolucionário, desafia o poder estabelecido. Não só as sociedades africanas têm seus tricksters, mas a sociedade ameríndia, a sociedade na Ásia, né? E assim, tem seus tricksters, tem seus transgressores, e o Exu funciona nesse sentido, como transgressor. Segundo os estudos de Jorge Balandier, um antropólogo, né? Formado em pedagogia, mas escreveu sobre antropologia, né? Eu posso escrever sobre antropologia porque a gente tem a formação na área de sociologia nessa área, na educação. É só fazer o coisa antropológica, da área de antropologia. É muito fácil, né? Uma vez questionado por uma pessoa grande de religioso protestante que não se apresentou, que não era antropólogo, falei, não, faz a crítica, né? O chefe do setor de antropologia da USP, né? O Centro de Desafio faz a crítica e a gente publica, né? Aí ele foi falar comigo, que crítico que você quer falar, né? E meu trabalho, quem você quer usar, né? Vou te ajudar, você quer fazer uma crítica? Bem-vinda, né? Ela falou, não sou antropólogo, mas você também não é. Não sou antropólogo, mas assim, eu sou antropólogo. Meu trabalho de antropologia, né? Meu trabalho de antropologia básica, eles são autorizados, não é antropologia, sou antropólogo, né? Sou sociólogo, antropólogo, então sou antropólogo, né? Você pode dizer, né? Como da mesma forma, quem faz letras não fez pedagogia, mas é educador. Mas é educador. Né? Não, você não é educador porque não fez pedagogia. Né? Isso é um mero detalhe. Né? Se vocês têm detalhes que vocês querem combater, usem, leiam, façam uma crítica, publiquem numa revista acadêmica, ou publiquem um livro numa editora acadêmica, como a gente publica, né? E façam a crítica e a gente responde no nível da antropologia, né? Com autores, né? A gente responde com autores, né? Então, assim, só para dar uma pausa, né, nesse sentido, né, o antropólogo, já em antropologia, a gente usa o vocabulário, né, que é o transgressor. Né? E aí tem 4 níveis de transgressores, segundo o Jorge Balandier,
que são os 4 níveis que Exu, ele, na nossa sociedade do bar, ele trabalha. Né? O primeiro são em rivalidades, transgressores de nível de rivalidade, né? Que são os transgressores, por exemplo, os mais novos que querem tomar o lugar dos anciãos, dos mais velhos, né? Do ancião, o mais novo quer tomar o lugar do ancião, né? As mulheres que querem tomar o lugar dos homens, que tem um determinado papel, então, por rivalidade. Né? O segundo tipo de transgressor é o transgressor em relação de produção. Por exemplo, na África, na África subsaariana, quando os detentores dos meios de produção das riquezas, né, eles acumulam riquezas de uma forma que desestabiliza o equilíbrio social, eles têm a morte social, a morte social e o poder, são depois do poder. Ou seja, um rei que o povo passava fome, ele perde a legitimidade de ser rei. Né? Ele pode ser deposto, poderia ser deposto. O rei, né, até nas traduções de Oxalá, né, o Exu primeiro a comer, o Oxalá, que é o rei, mas ele é o último a comer, né? Essa é a ideia. Né? Primeiro o povo, depois o rei. Se ele come, o rei que se alimenta sem que o povo se alimente, não é que ele não vai fazer, mas é ilegítimo. Né? É algo ilegítimo. Né? Então, assim, isso acontece em vários povos. Né? Hoje em dia, com o Ocidente, é diferente, hoje é diferente, mas ainda existe essa ideia da ilegitimidade. Né? Então, os transgressores vão fazer parte disso. Né? Momentos existe a desordem ritual. A desordem ritual, nas tradições africanas, ela serve para isso, para lembrar o rei, né, que ele apanha do povo, que ele vai apanhar novamente se ele fizer alguma coisa errada, antes de assumir. Né? E ele é xingado, jogador perto, né? Para lembrar que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai passar por aquilo, é uma responsabilidade. E a terceira tipo de transgressores são os transgressores por reformista religioso. Lutero foi um transgressor na Europa, um reformista religioso. Ele foi um grande transgressor. O reformista religioso é um transgressor por rivalidade, por transgressor é um dos 4 tipos de transgressor, né? Porque a partir de uma nova relação com o sagrado, busca-se uma nova relação de poder. Transferir a antiga relação sagrada com o novo. E o quarto transgressor é quem são as feiticeiras. São as feiticeiras. São a feitiçaria, porque a feitiçaria é a expressão indireta da oposição. A expressão indireta, né, no oculto da oposição. A opção que por isso que as bruxas eram tão caçadas, as feiticeiras eram tão caçadas na África. Não exatamente porque por causa delas fazerem funcionar ou não, mas justamente porque elas desafiavam o poder das sociedades tradicionais, né, do culto às realezas, esses cultos, né, os cultos tradicionais. Isso as mulheres elas transgridem quando elas vão contra o patriarcado e formam sociedades femininas de feiticeiras, como é a minha Oxorungá, né, que é a minha mãe feiticeira, que é uma sociedade transgressora na origem. Né? Hoje em dia não mais, mas na origem foi uma sociedade transgressora. Né? Minha mãe feiticeira. E outra coisa também que a gente fala sobre Exu é porque ele é o senhor do mercado. Né? O mercado está ligado a Exu, claro, né? Porque o mercado surge de uma transgressão. O mercado surge de uma transgressão. Por quê? As mulheres, pela regra do patriarcado, né? Na época que se o mercado, né? As mulheres elas não viam os filhos voltando das guerras, né? Pelo excedente de produção de outros clãs, outras tribos, outros clãs, outros povos. Porque se era estabelecido pelo patriarcado, que quando você tinha a necessidade de excedente de produção de um outro tribo, de outro clã, de outro povo, você tinha que guerrear, você tinha que entrar em conflito. Não tinha ideia do comércio, né? Aí elas vão consultar Exu, consultar os tricksters, né? Mas, e aí é falado para elas transgredirem a norma do patriarcado,
transgredir a regra do patriarcado e levarem nas picadas das estradas, né? Levarem o excedente de produção e trocarem com outras mulheres. Trocarem com outras mulheres. Porque aqui, né, eu falo no livro de Oxum, eu falo, mulher descontente no dia do seu filho briga. Também aqui, ó. Né? Mulher descontente no dia do seu filho briga. Mulher descontente no dia do seu filho briga. Por quê? Realmente eles não voltavam das guerras por excedente de produção. E elas fazem isso. Tá? Aí depois o buzo é criado como moeda de troca, depois o cobre, o ouro, né? O cobre vai dar até mais, né? Porque apesar de ser mais abundante, né? Porque é menos usado, né? As praças começam a se formar ali, a cidade, a urbanização, e ali começa tudo em torno do mercado, né? Como no Ocidente tudo ali em torno da igreja, lá na África tudo no mercado. Então, a Exu fica sendo senhora do mercado, de uma transgressão de mulheres, que são transgressões de corpo e tá? Então, vou deixar vocês por aqui, tá ok? Espero que vocês gostem. Voilà! Achei. Ireu, tudo de bom.